Ok, muito boa tarde. Eu sou a Filipa, da Fundação Manuel Violante. A gente fica em Lisboa e a minha função é de coordenadora na Fundação. Muito obrigada por me receberem. Filipa, seja bem-vinda. O nosso parabéns para a Fundação Manuel Violante e pelo excelente trabalho de vocês, viu? Nós Obrigada. aqui na TV Social 3 temos acompanhado o trabalho de vocês e é fantástico. Filipe, eu queria que se você pudesse falar primeiro por que o nome Fundação Manuel Violante, quem foi Manuel Violante, e que você falasse um pouco do trabalho de vocês aí em Portugal. Muito bem, Márcio. Muito obrigada, em primeiro lugar, por receber a gente. É sempre bom nós podermos dar conta contar um pouco o que é que a gente faz aqui em Portugal, na Fundação Manuel Violante. Eu vou já respondendo à sua pergunta. O Manuel Violante foi uma pessoa referência na área da gestão aqui em Portugal e na economia e tudo. Teve uma grande influência na economia aqui em Portugal porque ele fundou o escritório da McKinsey & Company aqui em Lisboa. Ele trabalhou em Itália, em França, nessa empresa, que é multinacional, como você sabe, e aí foi ele que trouxe o escritório aqui para Lisboa. Então era uma pessoa assim referência na área para várias empresas, para as maiores empresas do país, para o setor público. Era uma pessoa que todo mundo considerava muito pela sua experiência, pelas suas opiniões, pelo que ele estudava e etc. na área da gestão. Aí, quando ele resolveu que ia deixar de trabalhar, ia se dedicar à família, aos amigos, etc., ele morreu assim subitamente. E todas as pessoas que o rodeavam, não só que trabalhavam com ele, mas amigos e etc., ficaram de tal forma chocados que quiseram homenageá-lo e então criaram a fundação. Daí o nome Fundação Manuel Violante. Nessa altura, essas pessoas que fundaram a fundação foram procurar perceber onde é que poderiam intervir na área social, porque ainda não conheciam muito bem esta área. Eles eram todos da área corporativa, da área pública, e então não conheciam muito bem o que era isto do terceiro setor e a dinâmica das organizações sociais. Então, quando pesquisaram esta área, chegaram a duas conclusões, na verdade. A primeira é que as organizações que existiam no terreno prestavam um serviço aos beneficiários excelente, ou seja, na parte técnica, não é? Seja se o público-alvo fosse idoso, ou pessoas com deficiência, ou a pobreza, ou sem abrigo, o que quer que fosse, o serviço prestado era muito bom. E, portanto, aí eles não poderiam ter uma grande intervenção. Mas entenderam que havia um grande desafio que era geral nestas organizações, que era a sua gestão, não é? Portanto, garantir que as organizações ou cresciam ou funcionavam da melhor forma possível, ou seja, maximizando os seus recursos, ou que geriam bem as suas finanças, as suas pessoas, que tinham impacto maximizado, etc. E aí, então, um grupo de pessoas da gestão passa a organizações que têm desafios de gestão, é exatamente aí que a gente vai intervir. E então isto aconteceu há 14 anos, desde essa altura que tem sido essa a nossa atuação, e eu creio que vai continuar a ser porque estes desafios perduram, não é? Porque para uma organização perdurar no tempo e ser sustentável a todos os níveis, ela precisa de estar sempre com atenção a estes tipos de coisas, não é? Às suas pessoas, a processos. Por exemplo, agora a gente fala muito, ainda ontem tivemos uma formação nesse tema, a gente fala muito agora sobre a digitalização, não é? É um assunto que a gente tem que trazer para as organizações de economia social e por isso há sempre inovações surgindo nesta área da gestão e por isso é que nós continuamos a ser necessárias para levar estas inovações às organizações sociais para que elas perdurem, cresçam, consigam ter menos dores no seu dia-a-dia. E então, assim, é isso que a gente faz e é por isso que a gente se chama Fundação Manuel Violante. Perfeito. Hoje, Filipa, quantas instituições estão com vocês? Vocês dão essa assessoria, né, para essas instituições? Sim, Márcio, a gente fica com as organizações em média, com cada uma, não é? Em média de 9 meses a 1 ano. Então, por ano, nos
últimos 3 anos a gente tem impactado por ano dependendo do ano, nós temos impactado entre umas 30 a 50 organizações sociais. Desde que a gente iniciou este trabalho, que a gente já impactou mais de 315, por aí. Como é um trabalho assim de longo prazo e de alguma profundidade, porque nós acreditamos que para introduzir estes temas não basta só ser one shot, não é ser pontual, daí a gente ficar este tempo todo com as organizações, por isso é que nós acabamos por preferir trabalhar com um grupo mais restrito durante um ano e aí no ano seguinte a gente abre novos programas para trabalhar com outros. É isso. Vocês têm um programa que se chama Gestão e Qualidade, é isso? A gente teve o programa Gestão e Qualidade até 2017, até 2017. Em 2018 a gente mudou um pouquinho o nosso posicionamento, mudou esse programa para um programa que hoje se chama Programa Miles. Que é esse programa que prevê um ano de acompanhamento, de 9 meses a 1 ano de acompanhamento às organizações sociais. Eu digo 9 meses a 1 ano porque nós temos 2 versões deste programa. Temos um que é presencial, ou seja, estamos 1 ano com as organizações a trabalhar de forma presencial e depois, com a pandemia, a gente percebeu que estávamos todos preparados para trabalhar de forma remota, então criámos um outro programa que é a mesma versão deste presencial, mas remoto, e aí são 9 meses de acompanhamento. E o que a gente faz neste programa é que a gente junta grupos de organizações, grupos tipicamente heterogéneos, ou seja, de organizações grandes, pequenas, antigas, novas, desde que tenham uma missão social, qualquer organização, na verdade, tem lugar neste programa, né? E aí, o que nós fazemos é que nós estamos esse período todo de meses com eles, trabalhando na sua gestão. Cada grupo passa pelo processo da mesma forma, só que a resposta e a intervenção é feita à medida das suas necessidades, porque nós começamos por desenvolver um diagnóstico para entender quais é que são as questões de cada uma das organizações e depois a gente implementa uma metodologia que criamos que prevê 2 momentos de transmissão de conhecimento, de aprendizagem, em sessões de formação com formadores nossos que já têm muita experiência não só em gestão como na economia social, e alternamos estes momentos com momentos que nós chamamos de implementação, porque muito cedo na nossa atuação a gente percebeu que não chegava só a passar o conhecimento, nós precisávamos depois de sentar com as equipas das organizações e implementar essas boas práticas que elas aprendiam. Para te dar assim um exemplo muito simples que eu dou sempre quando estou explicando esta metodologia, se, por exemplo, nós identificarmos no diagnóstico que uma organização tem algum desafio de comunicação externa, que precisa de ter mais visibilidade, etc., nas sessões de formação, portanto, de aprendizagem, nós passamos algumas técnicas e ferramentas para, de facto, dar mais visibilidade à organização, mas depois na implementação nós olhamos para o tipo de organização, para o seu contexto, para o número de pessoas que atinge, etc., para perceber e ajudá-las a descobrir qual é que é a melhor forma de o fazer, não é? Qual é que é o melhor plano e estratégia de comunicação para ela. Porque é muito diferente a gente falar de uma organização que seja conhecida nacionalmente ou uma organização que atue só localmente. E por isso este processo de implementação é tão importante, porque, enfim, dá aqui uma ajuda às equipas das organizações que são puramente técnicas, não é? São pessoas, assistentes sociais, psicólogos, professores, enfim, das mais diversas áreas, que normalmente não têm estas ferramentas com elas, não é? Então não chega só explicar, olha, a receita é esta, é preciso a gente sentar e com elas descobrir, co-criar soluções para chegar à melhor resposta para cada organização. Portanto, no fundo é um pouco assim que este trabalho funciona. Já agora gostava de trazer aqui um tema que eu acho que é importante, é relevante e é uma coisa que a gente tem aprendido aqui na nossa atuação. Este processo todo de formação, de implementação, a gente vai buscar pessoas extraordinárias que são nossos voluntários, que se juntam a nós para fazer este trabalho.
São pessoas das mais diversas áreas da gestão que têm interesse em usar as suas competências para apoiar estas organizações sociais. É difícil um voluntário sozinho ir fazer isto a uma organização sem esta estrutura por trás, porque, por um lado, o voluntário tem uma expectativa, a organização tem a sua própria expectativa e as suas necessidades e nem sempre está pronta para conseguir enquadrar este voluntário para o trabalho que ela precisa. E por isso é que nós existimos, no fundo, para acabamos por juntar estes dois mundos. Mas o que é engraçado é que, ao longo deste caminho que nós temos feito, nós percebemos, e isto não foi de todo planeado, mas nós percebemos que esta ligação entre pessoas que acabam por ser do corporativo ou do público com pessoas, as equipas das organizações sociais, é uma ligação muito poderosa, porque acaba por criar um ecossistema mais rico no que diz respeito aos temas sociais. Nós, no fundo, estamos aqui a criar uma linguagem comum entre as pessoas que estão num setor e pessoas que estão noutro, que à partida não encaixa, não é? Ou veem as coisas de forma diferente, ou são de contextos diferentes, e com este processo de termos um voluntário ou mais que estão com uma organização trabalhando sobre os seus problemas, acabamos por quebrar um bocadinho aqui uma barreira e de não só dar à área social um bocadinho de perspectiva relativamente ao que são os outros setores e também às pessoas do corporativo e do público o que é na realidade trabalhar na economia social. E eu acho que uma das maiores transformações do nosso trabalho também tem sido esse, não é? É quebrar um pouco esta barreira entre os diferentes setores e mostrar que dá para acrescentar valor de um lado e do outro de várias formas diferentes. É preciso que haja uma estrutura e um caminho condutor que ajude a que isto aconteça. Que eu acho que tem sido um pouquinho a nossa função neste processo todo. Na verdade, é uma consultoria social que vocês dão, né? Vocês dão essa consultoria, vocês ajudam, vocês motivam essas organizações, né? E é uma troca, na verdade, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento. Fantástico. Sim, Márcio, eu acho que consultoria é uma palavra que a gente não adora, acaba por ser na prática, mas o que nós gostamos de nos ver como uma entidade, um grupo de pessoas que acredita muito no poder transformacional das organizações sociais e que quer ajudá-las a se potenciarem. E que, sem dúvida, isso que referiu de haver uma troca de experiências é exatamente o que acontece, ou seja, nós não estamos só a dar, nós estamos a receber muito e estamos mais do que dar e receber, nós estamos a criar em conjunto, tanto do lado da nossa equipa de voluntários, como do lado das organizações que trabalham connosco, porque isto é um processo que lhes dá muito trabalho e que cria ali uma grande mudança interna para eles e, portanto, também não é um processo que é fácil, acaba por ser isso, há aqui uma troca de experiências e vivências enorme e que de facto é enriquecedora para nós. É para os dois lados, na verdade, né? Essa troca de conhecimento é fantástica, é muito fantástico. Filipa, deixa um assunto que nós estamos hoje, né, está em pauta no mundo inteiro, é com relação à guerra na Ucrânia, e eu queria saber de você o que a Fundação tem feito. Eu tenho visto alguma coisa no Instagram. Queria que você falasse um pouco sobre isso, essa convocação que vocês têm feito às organizações, como funciona isso. Sim, então, nós de facto, o nosso foco são as organizações sociais, tanto na nossa missão como na nossa forma de estar, não é? No nosso posicionamento. E por isso estamos sempre lado a lado com as organizações da economia social para tentar arrumar e encontrar as melhores soluções para todos os desafios que tem frente no geral, não é? Já na altura, quando estourou a pandemia, foi assim, não só procurámos ter uma resposta para elas, como também ajudámos-las a terem respostas melhores para elas próprias, como agora na questão da guerra também. Porque tanto na pandemia como na guerra, e aliás como em qualquer questão humanitária que surja, quem se levanta logo e regaça os braços e tenta arrumar soluções são estas organizações sociais, que são as que têm menos recursos, mas que arranjam sempre
uma forma de ajudar, de acrescentar mais. Então o que nós fizemos, nós pensámos em duas coisas e que uma foi mais imediata e a segunda está a ser preparada, na verdade, mais para longo prazo. A primeira, junto às organizações mais próximas de nós agora, perceber o que é que elas estavam a fazer, não é? Porque nós não queríamos criar uma resposta nova quando há tanta coisa já a acontecer. E então associámos-nos a uma das organizações com quem trabalhamos, que é o Centro Social Paroquial do Campo Grande, aqui em Lisboa, e eles estavam a recolher várias coisas para não só enviar para a Ucrânia, como também para depois quando recebessem refugiados, e então nós demos ali uma força na divulgação, junto dos nossos voluntários, junto dos nossos parceiros, junto à nossa rede, no fundo, para conseguirmos que eles no fundo, angariassem a maior quantidade de. Depois, em paralelo, nós pensámos, e isto foi uma ideia que surgiu até de uma pessoa da nossa equipa que já se viu em alguns momentos da sua vida numa situação de refugiada, não é? E ela, o que ela nos disse foi que na altura, nas diferentes fases em que ela sentiu isso, a família não sabia onde ir, onde se dirigir, não tinha claro quais é que eram as respostas que haviam para os seus problemas. E então o que nós estamos a fazer é que estamos a compilar, na verdade já compilámos todas as respostas das organizações sociais que nós temos que poderão ser úteis para os refugiados quando eles começarem a chegar em massa. Já estão chegando agora nesta última semana aqui a Portugal, mas vão continuar a chegar, não é? Infelizmente, porque a situação não está longe de estar resolvida. E por isso o que nós estamos a fazer é isso, é compilar as diferentes respostas que podem existir dentro da nossa rede de organizações, de mais de 300 organizações sociais, para depois disponibilizarmos da forma mais eficiente e eficaz possível para os refugiados que vêm da Ucrânia para aqui, para Portugal. Perfeito. Sabe o que eu queria falar com você? Com relação ao voluntariado. Quantos voluntários você tem? Se existe dificuldade nisso ou não? Pelo que eu tenho visto e conversado, Portugal sabe, com relação ao voluntariado, é algo, o povo bem pronto a ser solidário, a ser voluntário. Eu queria que você falasse um pouco sobre os voluntários. Claro. Sim, eu confirmo e confirmo completamente o que está a dizer, porque de facto nós temos sempre tivemos uma equipa grande de voluntários que estão ao nosso lado e que no fundo são quem faz cumprir a nossa missão junto às organizações. A nossa equipa só dá no fundo os recursos para que isso aconteça, e de facto nós ainda hoje nos continuamos a surpreender com a quantidade de pessoas fantásticas que vêm ter connosco só para isto, para dar os seus conhecimentos, os conhecimentos e tempo, energia e tudo, não é? Às organizações sociais. Neste momento, eu tenho este número presente porque ainda ontem fiz aqui um levantamento de quantos voluntários eu tenho agora presente nos meus programas. Eu tenho cerca de 60 voluntários a trabalhar comigo agora. E são voluntários que não são pontuais, ou seja, eles estão comigo durante 9 meses, 1 ano. Okay? Muitos que estão connosco já há muitos anos, já acompanharam dezenas de organizações sociais, outros que são mais recentes, mas todos vêm com esta vontade de dar retorno, não é, ao que receberam e de usar as suas competências, que normalmente são utilizadas nos seus trabalhos, não é, para de facto potenciar estas organizações sociais. Eu acho que isso é geral aqui em Portugal. Existe muita gente com muita boa vontade para apoiar as organizações. O que eu acho que ainda é um desafio é as organizações estarem preparadas para receber estes voluntários, porque, e eu digo isto sem problemas nenhuns, eu falo isto para os meus voluntários, eles sabem, isto é uma coisa que dá trabalho, não é? Você conseguir alinhar todo o mundo com uma missão,
alinhar todo mundo no processo que deve ser seguido. Nós temos prazos, nós temos guiões que eles têm que seguir, temos materiais e documentos que eles têm que produzir, e por isso eu tenho 60 pessoas neste processo. Eu tenho que ter a máquina muito bem oleada e muito bem montada para eles conseguirem fazer isto tudo da melhor forma possível, porque um voluntário pode ir com a melhor das boas vontades, mas se ele sente que do lado de lá a organização não está a aproveitar ou se sente incómodo, etc., ele não vai se sentir bem. E, portanto, nós do nosso lado procuramos muito isto, não só dar esta estrutura, mas também, que eu também acho que é uma coisa que falta um pouquinho nesta gestão de voluntariado aqui em Portugal, é a gestão da relação com estes voluntários. E é um ponto que nós temos muita atenção aqui na Fundação. Os últimos 2 anos não foram exemplo, porque a gente não pôde estar presencialmente, mas até há 2 anos atrás, até ter estourado a pandemia, nós organizávamos frequentemente encontros de voluntários, não só para nós estarmos com os nossos voluntários, mas para eles também estarem entre si, para sentirem que isto é uma rede, que é um grupo de pessoas que estão juntas com a mesma missão, e sentirem também um pouco de calor humano, não é? Que a gente está contente com o facto de eles estarem connosco, que a gente agradece a boa vontade e a disponibilidade que eles têm para estar connosco. Então eu acho que são um bocadinho estes dois pontos que eu acho que faltam para que o voluntariado seja mesmo fantástico aqui em Portugal. Por um lado, haver estrutura e um link entre o que a organização precisa e as competências das pessoas que vêm a fazer voluntariado, e por outro lado esta gestão da relação, porque no final de contas somos todas pessoas e nós gostamos de ser acarinhados, não é? Perfeito. Filipa, eu quero te agradecer por esse tempo. Obrigada, Márcia. Sabe, para mim foi um grande aprendizado essa entrevista, com certeza. Tá, então eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe, a todos os voluntários, a todos da Fundação Manuel Violante, que em breve eu quero conhecer pessoalmente aí. Tá bom, Filipe? Espero que sim, vamos adorar recebê-lo, Márcio. Obrigado, tá? Muito obrigado. Um abraço a todos, um abraço a Portugal. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Valeu.